Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nesta tarde maravilhosa que a providência divina nos oferta para estarmos mais uma vez bebendo nesta fonte de luz, de paz e de amor que a espiritualidade nos traz, para que nós possamos aprimorar nossos espíritos, para que nós possamos caminhar em busca da nossa evolução. Porque a importância de estarmos aqui unidos é maravilhosa, porque esta falange maravilhosa que atua neste templo de caridade estará nesses momentos fazendo com que nós possamos aprender um pouquinho mais em busca da nossa tão famada evolução, que é a finalidade para o qual todos nós fomos criados, para a finalidade para o qual todos nós reencarnamos, é evoluir e não ficarmos estacionados, mas sim evoluir cada vez mais. Mas não sou eu que vou falar não, viu gente? A minha vez ainda vai demorar um pouco. Mas quem vai falar hoje é uma pessoa que eu amo de paixão, né? Eu não posso falar muito porque faz parte da minha família, né? Vocês vão falar que é puxando saco, não é bem isso não. É que ele é meu sobrinho e é também o meu afilhado de coração. E é uma pessoa que eu amo e que tem um conhecimento muito grande para transmitir a todos nós. E eu tenho certeza de que hoje nós vamos aprender muito. É o nosso irmão que é presidente da casa e que não é por acaso, porque só é presidente de uma casa quem tem condições para isso, né? E que é designado pela providência divina. Então esse nosso irmão é o Rafael. Como você disse para mim, é nós e Deus. Como dizia meu pai, né? Nós e Deus. Eu tava vendo nos horários aí de alguns amigos meus, eles estavam contentes, porque eles falavam assim, oxe, hoje eu vou ouvir os 3 minutos do Rafael de preparação. Mas teve jeito, trocou os 3 minutos por 40 minutos. Aí, vou pedir paciência para todos vocês hoje, viu gente? Tá bom aqui, seu Robson? Bom, você achar melhor. Gente, em primeiro lugar, eu agradeço a espiritualidade maior, a José de Mococa, por estar aqui. Se estou aqui hoje, claro, tem o pessoal da divulgação, né, que me acolheu aqui, para que eu esteja aqui, mas também teve a Karen, né, minha esposa, que pediu para que eu viesse fazer uma palestra, né, que ela veio pedindo há um tempo que eu viesse fazer. Como vocês estão acostumados, eu não faço muita palestra aqui, né, sou um pouco tímido, então eu não faço muita palestra aqui na casa. Eu faço mais de quarta-feira, né? Quarta-feira tem a palestra. Tanto é que eu vou fazer mais uma vez a propaganda antes de começar a falar sobre o tema de hoje, que é a intervenção divina, né? Que é sobre o YouTube, né? Que lá está a instituição Beneficente José de Mococa. Nós temos aí um pessoal que tem um número que vocês podem receber, né? Em cada vez que tiver uma palestra, vocês podem receber. É interessante porque as palestras que são feitas aqui acabam sendo continuidade de outras, né? Não somente a minha, mas também as palestras de outros irmãos, que são maravilhosas, são lindas, né? Tem a palestra da minha tia, né? Ela está aqui falando, né? Fiquei até envergonhado de tanto elogio, não mereço nem um terço disso, mas ela tem as palestras dela, tem as palestras da Sandra, do Marcelo, da Fátima, do Esmeraldo, enfim, de muitas pessoas, de pessoas de fora, como o Temóteo, né? Nosso saudoso Saulo que está lá também, a Benê, enfim, tem muitos irmãos aqui que estão vindo e fazem essas palestras. E se buscarmos essas palestras, estaremos trazendo então maiores elucidações para os nossos espíritos. Estaremos trazendo melhores condições para que estejamos trabalhando, para que estejamos buscando. Eu vou puxar a minha colinha, porque a minha prova é consulta. Então, vamos lá.
Não dá para fazer prova consulta, claro que sem consulta, claro que tem a intervenção da espiritualidade maior, né? Esses amigos queridos que a gente sempre pede esse auxílio. Gente, quando a gente fala de intervenção divina, que é a palestra desta tarde, é estarmos realmente nos reportando a Deus, acima de todas as coisas. O nosso Pai, né? Que é um Espírito amoroso, né? Universal, né? Que traz a onipotência, a onisciência, a onipresença. São um Espírito, né? Divino, grandioso, que se estende por toda a parte. Nós não viveríamos sem Deus, pois é o mesmo que falar que os peixes viveriam sem o oceano, como dizia o seu José Sola. É algo que está inerente, está em nós. Nós somos provenientes de Deus, somos centelhas divinas do Criador, carregamos em nós todos os seus atributos. E os atributos se manifestam através da inteligência, do amor, da sexualidade, do sexo e inúmeros outros atributos, o amor que está aí, esses que conhecemos. Fora os outros que ainda nós não conhecemos, que a nossa maturidade não deu ainda vazão para que descobríssemos. São atributos ainda em que foge ao nosso entendimento. Mas aí quero vos trazer sobre Deus, aos nossos olhares ainda na nossa pequenez, pois Deus é muito extenso, Ele é eterno. E por ser Ele eterno e carregando em nós a eternidade, nossos espíritos, nós crescemos do relativo, do menos para o mais. Deus se expande do mais para o mais. Então, em nossas concepções pequenas, jamais conseguiremos abranger Deus em sua totalidade, pois se o fizéssemos, seríamos também Deus. Somos Deus sim, como nos diz Jesus, Deus com D minúsculo, carregando em nós os atributos deles. Como Jesus mesmo disse, todos vós podeis tanto quanto eu, ou até mais. Todos vós sois realmente luz. Somos tudo isso. Só que ainda nos encontramos ainda presos em nossas diversidades, em nossos egoísmos e nossas vicissitudes. Porque quando fomos exteriorizados ou criados por Deus, carregamos em nós o que? A inexperiência. Precisamos viver esta experiência. E como vivemos a experiência? Como podemos alcançar Deus? Como podemos estar vivendo Deus em sua maior extensão? Nós já vivemos Deus em qualquer lugar que estejamos. Se somos maus, se somos ruins, se somos trevosos, vivemos Deus. Se somos bons, vivemos Deus. Deus não se aparta de nós, está sempre conosco. Ele faz e é a razão do nosso viver. Então não podemos jamais dizer, eu viverei em Deus. Nós já vivemos em Deus. Estamos destoantes do equilíbrio que Deus nos oferta, mas estamos em Deus. Estamos nele, nas nossas experiências e nas nossas vicissitudes. Pois, como sabemos, o mal é algo transitório e passageiro. Um dia ele se extinguirá da nossa individualidade, porque estaremos galgando para a perfectibilidade, porque perfeito é só Deus. E quando atingirmos então a perfectibilidade, atingiremos então os momentos angelicais como anjos e entenderemos tudo o que passamos na infantilidade das nossas vicissitudes. Os maus, aqueles que ainda não encontraram Deus em seus corações, entre aspas, que não estiveram exteriorizando o amor dentro dos seus corações, estão vivendo transitoriamente. Assim como escuro é nada mais, nada menos do que a ausência da luz. Nós, quando nos encontramos apartados, entre aspas, de Deus, é porque estamos nas sombras, com a ausência da luz. E o que Deus é luz, é amor, é extensão. Então estamos sempre vivendo uma nova oportunidade. E nos cabe entender de que essas oportunidades vão ao infinito. Nenhum de nós estamos vindo à Terra para estarmos sofrendo porque Deus o quis. Não foi Deus que o quis. Nós que ao recorrer das inúmeras reencarnações na pluralidade das existências, estivemos
e estamos tendo a oportunidade desse crescimento. Cabe a nós, na nossa individualidade, no nosso livre-arbítrio, querermos sair da zona de conforto em que nos demoramos e evoluirmos. Mas é tão difícil, não é? É tão difícil. Mas como é árduo para fazermos este realmente desempenhar da nossa evolução. Estou igual a Priscila. Como é difícil, né? Estarmos desempenhando. Como é difícil fazermos esse crescimento. Não é assim que a gente pensa? Nós não temos as lutas do caminho, não temos as dificuldades, não temos as nossas vicissitudes, não temos os nossos irmãos que vivem conosco em nossos lares, que às vezes dizemos que eles nos perturbam, não temos os obsessores que nos prejudicam. Darei-vos uma notícia que realmente foi nos dada pelos Espíritos. Não são eles que nos atrapalham, não são eles que interferem na nossa evolução, somos nós mesmos. Nós sempre procuramos muletas para estarmos destinando os nossos problemas, as nossas inferioridades. Não é culpa dos obsessores. Não é culpa daquele nosso marido que às vezes nos enche a paciência, nos tira a paciência, né, Karen? Não é culpa dele. Não é principalmente dele, marido da Karen. Não é culpa dele. De jeito nenhum. Então, estes espíritos em luz, esses espíritos em amor, e o que somos em amor e em carinho, está em nós para desabrochar. Temos que parar de culpar o nosso próximo, levantar-nos das sombras e acharmos a luz. Pois ela está, não é à nossa frente, não é ao nosso lado, não é em nossos semelhantes. Ela está aqui dentro de nós. E nos momentos de dificuldade, é onde eu vou entrar na palestra, é que há a intervenção divina. E qual é a intervenção divina? A intervenção divina são os espíritos de luz. A intervenção divina aos nossos olhos aqui na Terra, em nossa pequenez, em que observamos mais nitidamente, para nós foi Jesus. Jesus, o nosso mestre querido. Jesus, o arquiteto maravilhoso e divino, que colocou a Terra em órbita e, na sua extensão maravilhosa, fez com que germinassem as plantas, os animais e as suas espécies estivessem sendo elaboradas por equipes grandiosas e crísticas que estiveram fazendo o seu trabalho de amor, de carinho e de luz. A intervenção existe em todos os lugares. A intervenção dos Espíritos está ligada à intervenção de nosso Pai. Assim como nós, que aqui nos demoramos, também intervimos na vida do nosso próximo para ajudá-los ou para estar prejudicando-os. Claro, nunca sem estar tendo a lei de sintonia, de atração. Nós não podemos prejudicar ninguém desde que esse não o permita. Porque somos almas invioláveis a caminho da luz da evolução. Ninguém pode nos prejudicar. Ninguém pode estar fazendo o que estejamos a deixar de evoluir. Podem nos tirar tudo. Podem nos tirar os bens materiais. Podem nos tirar o corpo de matéria. Mas não tirarão o nosso conhecimento. Não tirarão a nossa maturação. Não tirarão o que estamos conquistando pelo Espírito. Por isso que existe no Evangelho de que Jesus mostrou aos seus discípulos: do pão vós serão, comendo o pão estarão a minha carne, e do vinho realmente o meu sangue. O corpo de matéria é nada mais, nada menos do que a extensão do Espírito. E o vinho, que seria o sangue, representativamente falando, seria o sacrifício que Jesus nos mostrou. E olha lá, gente, nós não temos que fazer o sacrifício de Jesus, de forma alguma. Vou vos falar aqui, exemplificar-vos, para que vós estejais tendo maior amplitude do entendimento que eu vos estou a dizer. Vamos nos reportar ao livro Paulo e Estevão. Vamos estar então, não em todo o livro, porque, como eu disse, lá no YouTube tem uma palestra minha, Paulo e Estevão. Procurem lá, que está lá disponível. E ali está Paulo e Estevão.
vamos passar a parte de Saulo, em que ele se encontrava, assim como nós, ainda presos às coisas materiais, soberbo, orgulhoso, e aonde levava com o seu determinismo estar prejudicando o cristianismo, porque ele achava que o cristianismo era bruxaria, era coisas erradas, e que muitas vezes ainda achamos os nossos semelhantes hoje em dia, né? Que vivemos acusando, mas ali Paulo estava vivendo, e ele não sabia das atrocidades que os soldados que ali estavam faziam diante do seu nome. Ele pedia para prender os cristãos, para que eles estivessem ali, mas não sabia das outras atrocidades que o fariam, como o estupro das mulheres, né, o abandono, a morte das crianças. Não tinha esta a sua maior extensão. Mas um dia, indo diretamente ao assunto da transformação, a caminho de Damasco, Saulo ali estava, com seus servos que ali estavam com este, e então encontra no caminho nada mais, nada menos do que uma tempestade. E dentro desta tempestade de areia estava nada mais, nada menos do que Jesus. Jesus, em sua maior extensão, Jesus, em seu total magnitude, aparece a Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo ajoelha-se diante do mestre, e ali, compadecido por tudo que fez, porque sentiu desnudo de todas as suas negatividades, tudo que fez de mal para os seus semelhantes, entendendo que ali era o caminho, que ali, realmente, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, só irão ao Pai através de mim, ele se sentiu liberto, e ajoelhou a Jesus e disse: fale-me, diga-me, mestre, tudo o que eu tenho que fazer. Ele disse: terás uma grande caminhada de sacrifícios à sua frente. E aí, nosso amigo querido Saulo vai e se sente, na verdade, obscuro, escurecido, porque ficou cego. Então ele vai até Ananias, e Ananias ali, em nome de Jesus, o cura. Ele ajoelha aos pés de Ananias, beija as mãos de Ananias, era beijar os seus pés, mas ele não deixa, porque diz: não foi eu que lhe curei, foi o mestre. E aí, naquele instante em diante, o nosso amigo Saulo começa a fazer a sua caminhada em Cristo, em Jesus. E eu vou vos falar, estou mostrando esta parte de Saulo, o maior dos sacrifícios que ele já viveu, segundo ele mesmo, em Coríntios, em que ele viveu a oportunidade de estar indo à casa de caminho, a casa do caminho, não é isso? Em que ali estavam aqueles homens que ele o perseguia. Mas calma, ainda não chegou o pior momento da vida dele. Ele chegou, foi na verdade renegado pelos apóstolos, todos ficaram com medo, porque o mesmo perseguiam. Então Pedro, com a sua bondade, com a sua experiência, disse: acolha este ou outro lugar e vamos aguardar. Discutiram entre eles, e o nosso amigo Barnabé, grande companheiro de luta, então o busca e sente-o recuperado. E ali ele se sente entusiasmado com a doutrina de Cristo. E aí ele diz: vou trabalhar, vou estar levando o Evangelho. E Pedro, com a sua maturidade espiritual, diz: calma, Saulo, calma. E naquele momento de encontro com Pedro, ele então diz que ele esteja mudando o seu nome, buscando e colocando o seu nome de Paulo, já que esse estaria recebendo ainda o convívio hostil de outras ainda religiões, as religiões judaicas da época. E aí naquele instante, Paulo, reformado, diz: então eu estarei levando o Evangelho de Jesus. Não é assim quando a gente se empolga, Quando a gente vê algum trabalho, eu vou lá, eu vou já meter as caras, não é assim? Aí eu vou lá levar o Evangelho de Jesus. Eu vou arrebentar, como a gente fala, Mas aí Pedro diz: calma, calma.
seria mais louvável que você visitasse a sua cidade de origem, Tarso. Vá lá e veja, procure os seus. Naquele instante, Paulo, entusiasmado, então foi à procura. Quando ele procurava, então, a sua família, a sua irmã, por causa da sua redimissão em Jesus, tinha se afastado com o seu esposo para longe, para não ser visto, por causa das perseguições. A sua mãe teria desencarnado por desgosto. E seu pai ali estava esperando para que ele voltasse. Então Paulo bateu a porta. Batei a porta, que esta vos abrirá. Não é assim? Só que naquele momento não foi bem assim. Naquele instante ele entrou em convívio com o seu pai. Seu pai ali o esperava. E ele automaticamente, antes de fazer qualquer cumprimento ou cordialidade de costume da época, este chega e diz: me diga que tudo isto é mentira. Me diga que você não está no caminho deste louco carpinteiro que é Jesus. Este mendigo, este miserável que está colocando a nossa raça aí em dúvidas. E aí Paulo silencia, olha para ele, ainda muito acanhado, e diz sim. Sabe aquele sim que vem bem lá do fundo, bem devagarinho, sim, né? E aí ele diz sim. E naquele instante então, o seu pai diz: você tem a sua escolha. Ou é a sua família, ou é a mim, ou é a Jesus. Foi aquele momento mais difícil de sua vida. Negar ao seu próprio pai, como dizia Jesus: negue ao seu pai, negue aos seus irmãos, mas me siga, carregue a minha cruz. O que ele quis dizer não é que temos que negar os nossos familiares, não é que temos que deixar os nossos familiares à língua, não é isso. Temos que respeitar o que eles querem das suas vidas, mas nós temos que seguir Jesus. Paulo então pensou: gostaria muito que este estivesse vindo comigo, ou que ele me acolhesse no mesmo ambiente que Jesus está. Mas hoje ele não pode estar trilhando deste meu caminho. E aí ele realmente, indo embora, o escravo dele, do pai, pede para que este o leve algumas moedas, para que uma bolsa cheia de dinheiro, para que ele esteja percorrendo o seu caminho. Ele entrega para ele. Paulo simplesmente agradece, porque ele já não traz mais aquela arrogância, ele já não traz mais aquela prepotência depois que encontrou Jesus no caminho de Damasco. Ele estava renovado intimamente de verdade. Então naquele instante ele olha e diz: sim, aceito. Já não era mais aquele homem prepotente, né? De corpo, né? Forte, né? Envolvido pelos treinos e lutas, em que vivia aquela barba bem feita, já estava com uma barba desalinhada, seu cabelo já bagunçado, sua roupa em farrapos. Não estava mais e não tinha como também, como andarilho, se preocupar com tais assuntos. O seu envolvimento era com Jesus. Então, naquele instante, ele pegou o dinheiro, mas muito triste estava. Muito triste ficou. Muito triste. Deixou-se levar. Entrou em uma gruta, ali ficou naquela gruta. Na escuridão que se demorava. Triste. Olha só o que eu vou dizer, gente. Que eu vou não, que Emmanuel disse. Todas as vezes que estivermos tristes, a espiritualidade não vai vir a nós só por estarmos tristes. Ele esteve triste, ajoelhou-se em nome de Jesus, fez uma prece fervorosa, e então, quem chegou? A sua noiva, Abigail, e o seu amigo Estevão. Para quem não conhece a história, Abigail foi a sua noiva, e Estevão foi o grande precursor da doutrina, o primeiro cristão que levou o nome de Jesus, depois do seu falecimento. E ele fez o que com Estevão? Sem saber que era irmão de Abigail, apedrejou-o em praça pública. Fez o que? Sentenciou a morte.
E no momento da sua morte, ali estava Estevão deitado, já sem mais o que fazer, levaram ele a uma sala, como se fosse uma enfermaria, né? E ali estava ele, e chegou a sua irmã, que era Abigail, né? E disse: Estevão, Estevão, em desespero. E Saulo, então, naquela época, que era Saulo, olha e diz: mas é sua irmã? É seu irmão? Aí ela diz: sim, é meu irmão. E a arrogância de Saulo era tão grande naquela época, antes do encontro de Damasco, que ele esteve pensando: eu preciso me afastar dela. Por mais que doesse, ele precisava se afastar dela, porque ele era contra os princípios de Jesus. E Estevão olha para ele e diz, né, sabendo que era noivo da Abigail: você tem um ótimo homem ao seu lado, um ótimo noivo para te amparar, mesmo apedrejado, mesmo açoitado, mesmo que cuspiram a sua face, ele teve esta resposta. Lembra que eu falei no começo? Ninguém dá daquilo que não tem. Se fosse a gente estava pulando no pescoço dele, mesmo se não aguentasse, os dedinhos já estavam se tremendo, não é? Estava assim, só os dedinhos querendo pegar. E o que aconteceu? Este foi o último encontro com Saulo e nosso irmão Estevão, voltando à gruta, onde estava ele, depois de tudo que falei, ajoelhado, pedindo ao Mestre Jesus. Ele disse: Mestre, compadece desse pobre espírito que ainda não entendeu o seu comunicado gigante e maravilhoso, para que esteja seguindo os seus passos e levando o cristianismo ao mundo. Aí de repente, quem aparece? Abigail já havia desencarnado também, que ela morre antes disso por uma tuberculose, se não me engano, e Abigail e Estevão aparecem frente a ele. Sabe qual é o comunicado que eles dão para Paulo, reformado, que estava triste com o momento maior dificuldade que ele encontrava em sua vida? Mas Paulo, você ainda nem começou? E aí a gente começa a pensar, muitas vezes que nos demoramos, aflitos, ainda sem esperança alguma, ainda nos instantes da nossa vida, preocupados, ainda chorosos, amargurados, perguntando: mas o que está acontecendo a mim? Só cobrando da espiritualidade, só cobrando de Jesus. E aí aparecem duas almas maravilhosas como esta, dizem, intuitivamente para a gente, eles sempre nos dizem: mas nós nem começamos. Precisamos ver, assim como Paulo via, através das dores e das aflições, para que a renovação se fizesse e pudéssemos estar tendo a intervenção divina para nós. Por que procuramos a casa espírita? Por que procuramos Jesus? Por que procuramos os espíritos, os anjos guardiões? Porque nós nos encontramos aflitos, nos encontramos tristes, amargurados, nos encontramos inseguros. Quem nos traz segurança? Jesus, Deus e os Espíritos de luz. É importante que lembremos, porque isto está no livro dos Espíritos, se eu não me engano, no capítulo 495 dos Anjos Guardiões, que, aí a coordenadora do curso já falou isso mesmo. Então, quer dizer, eu estou certo. Os Anjos Guardiões ali nos mostra de que existem espíritos que querem que estejamos mudando, e há séculos estão esses espíritos querendo a nossa mudança. E o que a gente quer? A gente deseja que o nosso irmão, que o nosso filho, que a nossa esposa mude do dia para a noite. E os nossos irmãos, espíritos superiores, estão nos esperando. Eu estou sendo gentil, séculos, né? Os espíritos de luz também. Mas provavelmente vai um pouquinho mais, né? Chegando aí a milênios, né? Quem sabe? Então eles estão querendo
que estejamos mudando, estão esperando pacientemente. E neste mesmo ainda assunto sobre os espíritos guardiães, eles nos falam de que aquele homem ou aquele espírito que nós mais nos afinamos na Terra, o que mais gostamos aqui na Terra, no plano espiritual existem espíritos que 100 vezes nos amam muito mais. Então peguem uma pessoa que nós amamos muito, ou que amamos muito esta, tanto faz, 100 vezes mais existem espíritos, porque eu estou, na verdade, enumerando, né? Mas 100 vezes mais eles nos amam. Isso estamos falando de espíritos que estão alinhados a nós, viveram conosco, têm sintonia conosco. Imaginemos espíritos de que nós desconhecemos a sua evolução, como Jesus, como espíritos maiores que Jesus, que querem nos trazer essas assistências inúmeras. Vou dar um outro parecer para vocês, que eu não sei se vocês já leram, mas leiam, Paulo Estevão. Vou falar agora do livro Renúncia. Não vou falar do livro todo, claro que não dá tempo de falar do livro todo, resumo porque estaríamos aqui 6 horas falando e não estaria reproduzindo o que precisaria, porque é um livro escrito por Emmanuel. Emmanuel é maravilhoso, Emmanuel é divino. Lá está, nos umbrais profundos, nas trevas, nosso amigo Pollux, mais os seus amigos, que estavam nas zonas umbralísticas, com seus capuz, né, vivendo com roupagens escuras, que estavam ali, vivendo ou querendo a oportunidade da reencarnação para se recuperarem do que estavam, e suplicavam a Deus, suplicavam a Jesus para que isto acontecesse. E estavam eles em total sombras pelas reencarnações que desperdiçaram através do sacerdócio, através ainda da Igreja Católica, não que a Igreja Católica seja culpada nisso, mas os sacerdotes, nós somos culpados, assim como os espíritas, também a doutrina espírita não é culpada, são os espíritas que são maus espíritas, somos maus católicos, maus evangélicos, né? Não é religião, mas eles estavam vivendo ainda, infelizmente, sobre estas ainda evocações ou energias negativas naqueles instantes, nas sombras. E daquele instante maravilhoso que estavam, sentiram uma paz interior, uma luz que eles desconheciam. De repente, deste a este visivelmente, como um ser humano a manifestar-se Alcione, um espírito de uma imensa luz, um anjo da guarda, que vai enquanto nosso amigo Pollux se ajoelha e ali se encontra impedido ao mestre, encosta em seu ombro. Ele olha ela e então diz: Alcione, tu voltastes para um espírito tão pequeno, um anjo como tu? E aquele instante ela então, compadecida por esse, diz: quem de nós não tem a oportunidade da intercessão e da intervenção divina? Todos nós. E acolhe nosso irmão Pollux em seu colo, em que este ali pede um beijo. Ele diz: antes de lhe dar um beijo, vamos estar em oração pedindo um beijo a Jesus. Então ele sente seu corpo espiritual desfalecer, e naquele instante, em espírito desfalecendo, ele acaba então pedindo aquele seu último beijo. Ela oscula, beija, né, aquele irmão, e então ele vai ao encontro dos espíritos de luz, e ela, Alcione, diz: cuide bem deste meu tesouro. E aí então reencarna ele como Carlos Carnegan, em que vive uma nova oportunidade para viver ao sacerdócio, com a oportunidade de volver novamente a ver aquele espírito lindo, Alcione. Só que antes de Alcione reencarnar, ela teve que pedir permissão ao espírito que ali vivia, onde ela estava, em Sírios, onde reinava 3 sóis, em que estava ali iluminando aquele espaço lindo e maravilhoso, em que ela ocupava a responsabilidade da melodia, né, das energias
melodiosas, das energias dos cantos, né, líricos que estavam ali. Então Antero alerta para que ela esteja realmente vendo se haveria necessidade dela voltar, porque muito seria o seu sofrimento, muito seria a negação dos homens perante ela. Porque, gente, a gente vive num mundo de vicissitudes. Um anjo que desça à terra estará em contraste conosco. Estaremos sempre atacando pedras nele. Se não são pedras mais, né, como fazíamos na época de há 2000 anos atrás, são pedras de ofensa, de recriminação. Então, ela mesmo assim o pede. É por amor que faço. Não só a ele, mas a todos que viveram comigo. E ele mesmo diz, todos tiveram a mesma oportunidade com você, mas eles não estiveram a aproveitar. Você está aqui porque você conquistou seu espaço. E aí, lembremos de Jesus. Ele renunciou e se sacrificou por amor a nós. Eu só quero atender a um pequeno grupo de irmãos. E compadecida então pelo seu pedido, ele diz, Antero diz, né? Espírito protetor deste mundo, vá então, Alcione, vá. E ela foi. E quando ela estava indo, olha atentamente, que o espírito que ali está ao lado de Antero diz, mas quem está a caminho das sombras? Quer dizer que são vistos por nós, nosso mundo, como sombras. Ao caminho das sombras. E ele diz, uma grande irmã, Alcione, ela voltará. Mas por que ela fará isso? Vai ter muito sofrimento, angústia. Por amor. Então é isso que os espíritos que amamos fazem por nós. Eles voltam por nós por amor. Eles vêm até nós por amor. E aí encontramos muitos espíritos, como o próprio Eurípides Barzanufo, que foi um grande espírito que esteve ao encontro próximo de Mestre, em que esteve ao encontro deste. Lembram disso? Quem não lembra, vamos procurar a ler, que é muito bom. E ele mesmo diz, Eurípides Barzanufo, de que a invisibilidade não é ausência. Às vezes achamos que vemos os nossos irmãos, que não vemos na verdade o invisível, mas eles estão em nossa volta. E o próprio Leon Denis nos diz de que chegará um tempo em que nós estaremos tendo a oportunidade de não ter mais as influências ainda tão fortes da matéria, em que o nosso laço entre os espíritos encarnados e nós serão cada vez mais afetivos e mais próximos. Isso nos consola, porque a invisibilidade não é uma ausência. Quando sabemos que o irmão nosso que desencarnou está conosco, que uma pessoa que amamos está conosco, que as oportunidades das nossas vidas estão conosco. E é tão importante lembrarmos de grandes espíritos que nos falam muito, como Ivone Amaral Pereira, que nos mostra no livro Amor e Ódio, que é importante lerem, que é um livro maravilhoso, divino, que nos fala também sobre essas questões da evolução, do amor que devemos viver um pelo outro. Como Jesus nos dizia, só o amor é capaz de encobrir a multidão dos nossos pecados. A única maneira de estarmos indo para um mundo melhor, ou estarmos mudando, é através do amor. Como diz a nossa Maria da Graça hoje, a evolução é uma fatalidade. Ou vamos evoluir pelo amor ou pela dor, mas sempre haveremos de evoluir, com tropeços, com escorregões, mas sempre, quando estivermos no lodo, achando que não teremos mais solução, uma mão amiga estará nos retirando de lá. E meus amigos, o que é mais interessante, que está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 401 em diante, que é a questão dos sonos e sonhos, que até já fiz uma palestra sobre isso também, na questão dos sonos. 1/3 da nossa vida, 1/4 da nossa vida é de sono. Quem dorme mais é um pouco mais, né? Mas a maior parte dos seres humanos, 1/3 das nossas vidas é sonhando. O que é sonhar? Como diz os Espíritos,
é o desprender-se, o preparar-se para a morte, a desencarnação. Isso. Então, toda vez que descansamos, se estivermos tendo uma vigília adequada ou vivermos bem durante o dia, estaremos tendo sonos reconfortadores que estarão fazendo com que as nossas almas estejam purificadas ao encontro de espíritos que nos darão forças para seguirmos. A intervenção divina acontece em vários âmbitos das nossas vidas, não somente os mundos dos desencarnados, mas os mundos dos encarnados. Tivemos Francisco Cândido Xavier, o médium ímpar na Terra, tivemos Ivone Amaral Pereira, tivemos o nosso amigo querido Bezerra de Menezes, temos a intervenção desses espíritos que nos acolhem sempre, que nos fazem viver sempre, que fazem com que estejamos trabalhando um para os outros, juntos, não é isso? É interessante porque Emmanuel também diz, se eu não me engano, no livro Pão Nosso, na questão da lição Testemunhas, que ele nos fala de que nós temos testemunhas no plano espiritual. São aqueles espíritos amigos evoluídos que nos deram a chance de acreditar em nós para quando voltássemos à Terra, para que estivéssemos cumprindo com a nossa missão. Esses espíritos são testemunhas. Nós somos protagonistas. Não sou eu que falo, é Emmanuel. Não é verdade? Então somos simples protagonistas. Então esta é a nossa função na Terra. Acreditarmos que existem espíritos amorosos. Acreditar que existem espíritos amáveis. Acreditar que estamos destinados à perfectibilidade, que alcançaremos as bênçãos divinas. Então não deixemos os nossos corpos se esvaírem, caírem ou desistirem por nosso espírito estar fraco. Sejamos fortes, por mais dura que seja o batalhar das nossas dificuldades. Se perdemos um ente querido, vamos nos reencontrar. Se temos uma dor, esta dor se sanará. Não sei quando? Não sou Deus, mas sanar-se-á. Se temos dificuldades no caminho, elas estarão sendo preenchidas. Essas lacunas que muitas vezes estão esparsas ainda em nosso interior, estará sendo preenchida pelas lacunas do amor. E essas lacunas do amor estarão trazendo para nós então aquilo que Jesus nos deu, o que Jesus nos deixou. Ou Ele simplesmente foi ao Calvário, ou foi realmente chicoteado e crucificado, simplesmente para agradar aos homens que ali viviam na época. Não. Ele veio para mostrar além do que os nossos olhos não podem ver, aquilo que ainda não temos capacidade de atingir. Somos capazes, mas agora nos demoramos ainda incapazes, porque carregamos o véu, a cortina das sombras e das vicissitudes. Achamos que as coisas materiais são mais importantes que as coisas do espírito. Nós nos alimentamos de 3 a 4 a 5 vezes por dia. Se pá, fazemos uma prece por dia, ainda é muito. O que nos ensinam os nossos antigos, os nossos pais, os nossos avós? Que façamos preces antes de comer e agradecemos depois. Que façamos preces ao levantar, que façamos preces ao caminhar, que façamos preces ao deitar, porque a prece não é para que Deus venha a nós, não é. A prece é uma sublimação de nosso ser, alteando as nossas vibrações e fazendo com que nós estejamos mais perto de Deus. E aí abrimos as portas, e aí entra bem, batei a porta que ela vos abrirá. E aí abrimos a porta e os espíritos de luz entram. No livro dos Espíritos, vamos voltar lá de novo. O que está escrito? Os espíritos têm influência sobre nós? O que dizem os espíritos? Sim, o tempo todo. Bons ou maus, depende dos nossos pensamentos e das nossas atitudes.
Não adianta eu vir aqui falar para vocês e não agir de acordo com o que falo. Serei um falso profeta. E aí nós achamos que não existe tantos falsos profetas. Existem. Toda vez que mentimos e não falamos aquilo de que fazemos, somos falsos profetas. Em menor ainda extensão, mas somos. Então somos todos falsos profetas? Sim. Então vamos melhorar. Se achamos que ainda estamos vamos melhorar. Vamos agir e fazer com o que estamos a falar. As palavras, como nos diz Emmanuel novamente, pode ser uma espada que fere, mas pode ser um bálsamo, uma medicação que alivia. O que vamos fazer com elas? Destina-se ao nosso próprio coração. E o que estará destinado a nós é o que fizermos no hoje, no presente, no agora. Então sigamos. Aqueles dois espíritos, se tiverem dúvida, vão lá no Livro dos Espíritos 495. Lá está por Santo Agostinho e por o Santo Agostinho e esqueci o outro espírito. Santo Agostinho, esqueci o outro espírito. Está lá no 495, São Luís. Santo Agostinho e São Luís. Está lá, 495. Vão lá, leiam guardiães, que são os espíritos guardiães, os espíritos protetores, que estão sempre a nos reduzir. Então vamos dar possibilidade para que esses espíritos estejam em nós. Vamos ajudar-nos uns aos outros, porque os espíritos de luz reencarnam para nos ajudar. Nós não vemos, não sabemos, às vezes nem sabemos quem é, mas estão entre nós. E cada um dos nossos momentos de vida estarão se estendendo para a glória eterna, para as bênçãos, para a paz. Então, vamos primeiramente sermos irmãos. Vamos nos amarmos uns aos outros. Vamos perdoar as ofensas praticadas. Não vamos culpar o nosso próximo pelo que está acontecendo em nossa vida. Vamos sermos irmãos como Jesus nos ensinou. A cada um de nós. Para amarmos a Deus acima de todas as coisas, precisamos amarmos uns aos outros. Se não nos amarmos uns aos outros, não amaremos a Deus como deveríamos. Não sou eu que falo, é Jesus. Que assim seja.